Bom dia, povo de Deus, povo amado, povo querido. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a graça de Deus esteja em mim, que a graça de Deus esteja em você e que a graça de Deus nos una cada vez mais. Já vou fazer um convite aqui, tá? Eu fiz um grupo, é o grupo de 72, tá? E nós vamos estar rezando o Rosário nos 40 dias com São Miguel, do dia 15 de agosto a 29 de setembro. Venha fazer parte conosco, tá? Aonde nós vamos se encontrar rezando com o Frei Gilson, às 4 da manhã, pelo o YouTube, tá? E vai ter nossos encontros também, tá? Presencial, na minha paróquia, na sua paróquia, em outras paróquias. De repente, vamos ver o que Deus vai conduzir. De repente, na minha casa, na sua casa, e vamos se reunir em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus e com a intercessão de São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael. Sejam todos bem-vindos para o grupo aí, tá bom? Vamos meditar a palavra de Deus. Hoje está em João 20, do 1 ao 2 e do 11 ao 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus não está morto. Jesus não está morto. Jesus vive. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, ela viu que as pedras tinham sido retiradas do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outros discípulos que Jesus amava. E disse-lhe para ela: Tirai do túmulo o Senhor, e não sabemos onde a colocaram. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se os olhos para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e o outro nos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, essa mulher pergunta para você e pergunta para mim. Essa pergunta, quando os anjos perguntam, é para você, hoje ele está perguntando para você, ele está perguntando para mim. Olha só o que ele está perguntando para mim, olha só o que ele está perguntando para você. Hoje, no dia de hoje é dia 22/7/2025. Ele está perguntando para mim e vai perguntar para você. Por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: Se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabi, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vá, disse aos seus irmãos: Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos e viu o Senhor e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, quando os anjos perguntam, qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta?
Ah, Jesus morreu, Jesus não sei onde está. Jesus está aí, está dentro de você, está dentro de mim. Na comunhão, quando nós comungamos, é Cristo em mim e eu em Cristo. Tem muitos santos que falam, você é Deus, Deus, não é com D maiúsculo, é Deus. Porque você é um sacrário vivo. Se você comungar em estado de graça, é Deus em você e você em Deus. É uma pessoa. Por isso que dá o nome de cristão. E quando nós saímos da comunhão, nós temos que continuar levando Jesus. Continuar levando Jesus. Quem vê nós tem que ver Jesus. Tem que ver Jesus aqui, ó. Se você está vendo Jesus aqui, é porque essa palavra está entrando em você. Lá em Apocalipse 3:20, se você não vê, é porque você não abriu seu coração. Abra seu coração para escutar, abra seu coração para ouvir, abra seu coração para ver, abra seu coração para falar de Deus. De Deus. Não é nossas vontades, não é nossos desejos, é a palavra. A palavra e a comunhão é que nos alimenta. A palavra e a comunhão é que nos sustenta. E depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé. Olha só. E isso vai acontecer com você também. Quando nós estamos em graça, nós viramos e entendemos. E quando nós abrimos nosso eu, nosso ser para o entendimento de quem é Jesus, nós vimos Jesus. Nós tocamos em Jesus. Nós comemos a carne de Jesus. Nós tomamos o sangue de Jesus na Santa Missa. Isso só acontece na Santa Missa. E Marcos, João, Lucas, todos falam que Jesus é a carne, Jesus é o sangue, que nós comungamos na Santa Missa. Então, se você nunca sentiu Jesus, você comunga, nunca sentiu Jesus, continue comungando e pedindo a graça do poder do Espírito Santo para você sentir e ver Deus. Então, quando diz aqui a Maria, depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia quem era Jesus. Eita, nós! Então, não tenha essa incerteza, mas é depois ela vê Jesus. E ainda tem o Tomé, falaram para Tomé, não, se eu não ver, se eu não colocar meu dedo ali na ferida, ainda às vezes eu não vou acreditar. Olha só como é. Aí Jesus fala, felizes daqueles que acreditam sem ver. Feliz daqueles que me seguem sem querer, sem vontade, mas você tem uma certeza que você está indo no caminho da verdade. E só a única verdade é a de Deus. Que nessas palavras nós fortalecemos a nossa fé, que nessas palavras nós fortalecemos a nossa alegria, a nossa paz, a nossa caminhada para Jesus. Quando alguém te chama para fazer a vontade de Deus, é Deus que está te chamando. Aquela pessoa só é um servo inútil sendo utilizado por Deus. Mas nós temos que ter entendimento para saber se é vontade de Deus, se é vontade do inimigo ou se é a nossa vontade. E quando for realmente a vontade de Deus, feche os olhos e vai. Vai porque Deus tem um caminho certo, Deus tem um caminho correto, Deus tem um caminho justo, Deus tem um caminho da verdade. Eu sou a verdade e a vida. Aqueles que seguir entrará no reino de Deus. Um bom dia e que a graça de Deus esteja sempre conosco. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça em nós. Um bom dia e que Deus nos abençoe, hoje e sempre.